Vamos ver se não funcionar. O pessoal perdeu o som. Pode pular, DJ, por favor. Pode pular, meu filho. 2 homens o conduziram à porta de saída, onde pôde-se observar, perplexo, a nave pousada em lugar estranho. Vê se está funcionando aí. Se não tiver, me avisa. Está funcionando agora? O som está funcionando no YouTube agora? Então entrou, né, viu? Beleza, obrigado. Então, olha só, 2 homens o conduziam à porta de saída, onde pôde observar, perplexo, a nave pousada em lugar estranho. Tive a impressão de que havia perdido metade de meu peso, ao mesmo tempo de que meus ombros haviam aumentado de volume, escreveu Arthur. Ele conta ainda que, quando balbuciou algumas palavras em um dialeto alemão, porque muitos lugares no Rio Grande do Sul foram colonizados por imigrantes alemães, e até os dias de hoje tem-se o costume de falar essa língua lá, tá, pessoal? Os homens entenderam a língua e assim ele passou a haver uma comunicação com aqueles seres que o receberam lá. Começaram, então, ele conseguiu se comunicar em alemão com essas criaturas. Vamos lá. Durante 8 dias em que esteve no planeta, Arthur descreve detalhes sobre cidades superpopulosas. A água tão leve como o gás. O transporte local, as armas utilizadas pelos habitantes, como os desintegradores e os neutralizadores solares. Lá no livro dele, ele fala sobre a água, sobre a como é que eles se locomovem nesse planeta. Vai. O grande problema de Descartes, aí vem a questão, e vocês vão concordar comigo, é que é da superpopulação desse minúsculo planeta. Por isso, os arcatianos estão de olho na Terra, não para invadi-la à força, pois eles possuem alto senso humanitário. São muito evoluídos e bons. Todavia, sabem que os próprios terráqueos se destruirão com suas armas atômicas, o que não vai tardar muito. Então, sem guerra, sem qualquer violência da parte deles, eles poderão ocupar o nosso planeta. A radioatividade não constituirá nosso planeta. Pode pular, por favor? Olha aí, uma figura do que supostamente são essas criaturas. Para a gente entender, essa é uma figura, uma foto da internet, que dá para perceber mais ou menos o tamanho dessas criaturas. Pode pular? Segundo o nosso amigo Arthur, os neutralizadores solares, além de usados como armas, também são empregados na medicina e na lavoura, lá no planeta Acarte. Pode pular, por favor? Quanto ao sistema de governo, aqui, Jane, você lembra do livro Regeneração? Olha essa frase. Quanto ao sistema de governo, Berlet não sabe como qualificá-lo. Disse ser uma mistura de sistemas com um nome diferente. Lá não há dinheiro, não há moeda. O planeta Acarte é um só país. Está no livro isso aí. Inteiramente habitado. Sua capital, aquela metrópole onde se encontrava, tinha 90 milhões de habitantes. Todos no país trabalham para a coletividade e tem padrão de vida elevadíssimo. Está no livro isso aí. O governador é eleito a cada 3 anos por um conselho de 500 membros. Está no livro isso aí. Vai. Parece até que eu tinha lido isso, né? A viagem de volta à Terra. Na viagem de volta, ao contrário da ida, Arthur percorreu acordado alguns trechos. Ele afirma que tomou uma pílula, tal como os outros tripulantes, para que dormisse nas zonas de turbulência magnética do espaço. Vai, filho.
A nave deixou o campo a 5 quilômetros de Sarandi. A nave deixou ele a 5 quilômetros de Sarandi. Arthur foi para casa e demorou uma semana para ordenar suas ideias confusas e fazer desenhos e anotações sobre a viagem que ele fez. Após escrever à mão toda a aventura vivida em outro planeta, Arthur Berlet publicou um livro com prefácio e epílogo de 2 importantes ufólogos. 50 anos depois, a edição de Da Utopia à Realidade, Viagem Real a Outro Planeta, só pode ser encontrado hoje, meus irmãos, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e nas bibliotecas municipais de São Paulo e Curitiba. Por quê, né? Deveria estar disponível para todo mundo ver, né? Tinha que estar no Google, né? Pode pular, por favor? Esse é o nosso personagem de hoje, pessoal. Olha o Arthur aí. Um homem simples, um tratorista de uma prefeitura no interior do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Viveu essa experiência magnífica e contou para a gente alguns detalhes que, por coincidência espiritual ou por mensagem divina, está quase tudo escrito no livro que eu psicografei em 2020, chamado Regeneração, uma Nova Era. Pode pular, por favor? Pode pular, por favor? Tive a impressão que havia perdido metade de meu peso e, ao mesmo tempo, de que meus ombros haviam aumentado de volume. Nós, espíritas, sabemos que a nossa condição perispiritual em outro planeta, em outro orbe, em uma colônia espiritual, é um pouco modificado, devido às conjunções magnéticas energéticas de onde estão as cidades espirituais. Então, o nosso corpo, que a gente molda para levar, assemelha-se muito com o corpo que temos hoje, mas é uma cópia, não é o corpo que a gente vai viver lá. Pode pular, meu filho? Esse é o livro Regeneração, uma Nova Era, psicografado por mim em 2020, onde o Jonas deixasse bem claro para as pessoas, porque eu recebo muita crítica por esse livro, deixar claro aqui na internet, deixar claro para todos vocês, eu sou o escritor, o autor é o Jonas, não sou eu. Então fique bem claro isso, meu papel é entregar a carta. Então se vocês tiverem alguma reclamação a fazer, façam ao Jonas e não a mim. Pode pular, por favor? Trechos do livro Regeneração, uma Nova Era. Eu quero que vocês vejam que muita coisa que eu escrevi em 2020 se assimila muito com o que esse homem viveu. Pode pular, por favor? Eu falei assim, Jonas, eu conheço um pouco de cada mentor que escreve comigo. Eu nunca ouvi falar de você. Você poderia nos dizer quem você é? Sim, Osmar. Eu me chamo Jonas. Sou trabalhador de uma dimensão muito distante e ainda incompreensível para muitos de vocês. Não acho justo falarmos sobre algo que vocês ainda não compreendem, embora haja algumas informações relevantes sobre as dimensões espirituais que circundam o planeta Terra. Na verdade, todos os planetas habitados estão envoltos em dimensões evolutivas. Pode pular, por favor? E aí o Jonas continua. Jesus, em sua caminhada terrena, vos alertou. Há muitas moradas na casa do Pai. Mas poucos deram ouvidos a essa revelação. Foi necessário que uma nova ordem espiritual se estabelecesse sobre o orbe terreno, para que vocês tivessem mais informações sobre a vida contínua. Pode prosseguir, meu filho. Está tudo no livro, pessoal. Foram vocês, olha o Jonas falando, foram vocês, os médiuns, que possibilitaram nossas intensas comunicações e, através delas, podemos informar e conscientizar aqueles que desejam saber mais e que compreendem que a vida não está condicionada a uma vida terrena, e sim a vida espiritual. Ela é que é importante.
Sem as psicografias, sem as aparições, sem as revelações, sem as comunicações terem sido estabelecidas, sem ter sido estabelecida a doutrina espírita, todos ainda estariam muito atrasados. Pode ir, meu filho. O progresso, Osmar, é a condição imperceptível para alguns, mas ele é o progresso que lentamente leva todos ao encontro do divino todos os dias, em todos os segundos existenciais. Todos estamos nesse grande oceano e nele há muita vida, muita abundância e infinitas possibilidades. Você escolhe nadar em águas mansas ou enfrentar as tempestades, e são elas as tempestades que te tornam fortes o suficiente para poderes atravessar os oceanos da evolução. Com certeza não fui eu que escrevi isso. Eu não tenho essa inteligência. Pode ir, meu filho. Deus, Osmar e meus irmãos, não é uma coisa. Ele é todas as coisas. Deus não é uma figura. Ele é todas as figuras. Vocês foram educados a temer Deus, mas ele não deve ser temido. Ele é o Criador de todas as coisas e tem um planejamento para todas as suas coisas. Aqueles que se desviam da ordem natural das coisas de Deus se perdem nos labirintos infinitos do cosmos. Ele não é capaz de punir. Lembre-se, foi ele quem criou o amor. E o amor é sua essência. Pode pular, por favor. Lembre-se que Jesus vos disse: deixai vir a minhas crianças, pois é delas os reinos do céu, Osmar. Eu falei, lembro-me bem disso, Jonas. Ele então falou assim: portanto, para adentrares o reino dos céus, é necessário que se liberte de todas as prisões ideológicas e religiosas. É necessário pensar com a inocência de uma criança e receber os ensinamentos trazidos pelos espíritos de forma ampla, sem julgamentos e com a mente aberta a todas as possibilidades, pois são elas as possibilidades que enriquecem o intelecto espiritual, esse que necessitas para viver eternamente feliz. Pode pular um pedacinho mais. Nesse momento, eu fui apresentado a Zaira. O Jonas escreve metade desse livro. O Jonas traz a parte instrutiva do livro. E a Zaira traz as revelações do futuro. A Zaira é muito parecida com ele, espíritos com mais de 3 metros de altura, totalmente diferentes, irradiam uma luz que quase nos cega. Foi nesse momento que eu fui apresentado a ela, que nos conduziu na segunda parte do livro. E tem algumas frases da Zaira que eu separei para vocês. Eu nem sei se tem esse livro para vender aí, mas eu fui intuído na sexta-feira a fazer essa palestra para vocês. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que preparar vocês para o futuro do nosso planeta. No plano espiritual, disse Zaira para mim, Osmar, no plano espiritual, há inúmeras moradas, todas revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. Nas regiões melhoradas, destacam-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal de seus habitantes. O cuidado com certos detalhes, como objetos, decoração dos ambientes, refletindo beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. Pode pular, meu filho. Aí eu trouxe uma foto da nossa colônia para vocês verem. O local da colônia é um local que reflete os seus habitantes. Os espíritos que vivem nessa colônia estão em harmonia com a construção, com a arquitetura, com todo o ambiente de uma cidade espiritual. É bom a gente saber disso. Que não haverá muita surpresa, não. A gente vai para o local que condiz a nossa situação atual. Pode pular, por favor? Olha aí, trecho do livro. Estão lembrando de alguma coisa? Ó, dinheiro, Osmar,
não existirá mais na forma que vocês conhecem. Está lá no livro. Conforto todos terão, pois não haverá pobreza. O bem-estar será algo comum em todos os lugares, e a fama não será algo muito importante. O que terá valor é a inteligência, a moralidade e a capacidade que alguns espíritos terão de se comunicarem com planos distantes, ainda não revelado para vocês. Trechos do livro, tá, pessoal? Vai. A Zaira nos diz que uma nova ordem mundial se estabelecerá sobre a Terra. E olha outra coincidência do relato do Arthur com o que eu escrevi em 2020. Vamos. A Zaira nos informa que nós teremos um administrador do governo, do mundo, do planeta. Ela falou que um só espírito, um só encarnado, será o governador do planeta. A sede dessa governança mundial vai estar na Europa. Ela não falou o país da Europa, mas vai estar na Europa, não vai estar nos Estados Unidos. E esse governante universal, ele terá um representante em cada país. No Brasil terá um, na Itália terá outro, na França outro. O representante do Brasil será o nosso querido irmão Emmanuel. Que lindo, né? Então ela conta para mim, Osmar, eu perguntei assim, e esse governante, ele terá um título? Vocês o chamarão de grande instrutor. Alguma semelhança com a história do Arthur, que falou que haverá só um líder lá? E ele vai tomar conta de todo o planeta. Ele elegerá alguns auxiliares. Na verdade, cada país terá seu instrutor. Vocês ainda precisam de uma religião, um formato, um norte, um guia, uma direção. E será de lá que virá todas as orientações necessárias a todos vocês. E eu perguntei, Zaira, em que base se dará essa religião? E ela fala, no amor ao próximo. Alguma semelhança com o relato do Arthur? Quando ele fala que o amor é o dinheiro que move o planeta Acarte. Pode ir. A miséria será extinta. Alguma semelhança, pessoal? Não haverá mais humanos com fome e desabrigados. Todo o patrimônio religioso conquistado pelas igrejas até aquele tempo, ela fala do futuro, será de uso daqueles que necessitam. Não haverá mais fome, idosos abandonados, pessoas desamparadas, famílias desassistidas, dependência química. O mundo será melhor. Pula. Vocês tiveram mais de 20 séculos para compreender o que eu estou explicando agora. É chegado o momento que se separa o joio do trigo, como alertou Jesus e os outros amigos superiores, que já lhes passaram essas informações. Olha a Zaira falando para a gente, pessoal. Vai. E onde você vive, Zaira? Olha que legal, gente. No mesmo planeta do Jonas, vivemos em Antares. Vai, filho. Jesus, o grande e perfeito instrutor. E é Ele o norte de nossa caminhada, meus irmãos. São as palavras de Jesus que nós devemos seguir. É a orientação do divino, a orientação do nosso irmão, que é a nossa direção. Ele, ao lado desses espíritos iluminados, que trazem a bênção da psicografia através de alguns médiuns, que desenvolvem um trabalho com seriedade, que estão propensos a ajudar o outro. Que seria de nós sem essas informações, sem o Jonas, sem a Zaira, sem a Nina, sem o Felipe, sem o Lucas? Seria de nós sem Bezerra de Menezes, sem Chico Xavier? Que são espíritos que são encarnados, propensos a nos orientar, a nos dar o norte, nos dar a direção. Mas a base da nossa evolução
não está nos meus livros. A base da nossa evolução não está em nenhum livro. A base da nossa evolução está nos ensinamentos de Jesus. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nenhum de nós vai ao Pai, senão pelo Filho. Então esse querido irmão é o grande e perfeito instrutor. São as palavras de Jesus que devem dirigir a nossa vida. E não a opinião do outro. E não o achismo do outro. O que tem que nortear a sua vida é a palavra de Jesus. Porque essa, meus irmãos, eu asseguro a vocês, se vocês seguirem, vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender das conquistas humanas, não vão se arrepender das conquistas espirituais, não vão se arrepender das conquistas materiais, pois a materialidade faz parte da vida. Nós precisamos dela para sobreviver, para dar conforto aos nossos filhos. E Jesus sabe disso. Então comece o seu dia, no primeiro despertar da alvorada, agradeça a Deus e peça o conselho do dia a Jesus. Peça que Ele seja o instrutor da sua caminhada. Peça que Ele acompanhe a sua família. Peça que Ele abençoe o seu negócio. Peça que Ele seja a sua direção em todos os momentos da sua vida. E você não vai se arrepender desse conselho. Pula, filho. Por que Deus criou um universo tão vasto e outros planetas se houvesse vida somente na Terra? Faz sentido para vocês um universo tão vasto, cheio de estrelas, com 800 bilhões de galáxias, iguais à nossa? 800 bilhões de galáxias, igual à nossa, com vários planetinhas girando em volta de um astro. Será que esse Deus tão poderoso, tão grandioso, tão misericordioso, tão onipotente, tão onisciente, criaria um universo tão vasto para ter vida só no planeta Terra? Para um pouquinho e pensa. Pensar não custa nada. Vai, filho. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para você, meu irmão, que está aqui hoje, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda, gente? Pimenta do reino, já viram aquela empinha? É daquele tamanho. O grão de mostarda é do mesmo tamanho de um grão de pimenta do reino. É difícil? Não é não. É hábito. É hábito. Porque nós vivemos através de hábitos. A gente acorda, lava o rosto, escova o dente. É um hábito. É um hábito de higiene, pessoal. Mas é um hábito, não é? Comece a colocar esse hábito da tua vida. Bom dia, Deus. Obrigado pela vida. Jesus, abençoa meu dia, meu irmão. Me ajuda. Caminha ao meu lado. Pede para os seus anjos estar sempre do meu lado, me iluminando. Que eu consiga, assim, que hoje seja meu dia, hein? Mas se não for, também tá bom. Eu entendo que a hora é sua, não minha. Começa assim seu dia. Na hora que botarem um prato de comida na tua frente, lembra que em muitos lugares do nosso planeta tem gente que não come. Então seja grato, porque Deus permitiu que você encarnasse e recebesse um prato de comida todos os dias na sua frente. Quando você for no Guanabara e gastar 1.000 de compra, e chegar em casa e encher sua dispensa de comida para os seus, para aquelas pessoas que você ama, agradeça. Tem tanta gente que não tem o que comer, que vive na porta dos centros espíritas implorando uma cesta básica.
Mas Deus lembra de você todo dia. Todo dia Jesus permite que você tenha seu alimento. Então, agradeça pelo alimento de cada dia. Agradeça pela saúde. Agradeça pelos filhos, pela vida, por caminhar. Vocês sabiam que tem gente que não consegue pegar o garfo assim e levar a comida à boca? Muita gente não consegue fazer isso. E você nem se toca que você faz isso, ó. Vai na cozinha, pega um copo com água. Água boa. Sabe quanta gente gostaria de fazer isso? Ir na cozinha, pegar um copo com água? E você não agradece. Você não lembra que o dono da vida não é você. O dono da sua vida não é você. O dono da sua vida é Deus. E ó, acaba. Ó, é no estalar de dedos do Pai. Filho, volta. Nenhum médico salva. Se Deus ordenar, filho, volta, nenhum médico vai te salvar. Nenhum dinheiro vai te salvar. Nada do que você tem vale a pena. Nada. Toda a riqueza do mundo. Seus amigos? Seus melhores amigos? Vai. Não titube vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. João, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. Olha isso. O que Jesus está dizendo? Que tem um lugar, que existe um lugar, que eu vou preparar para te receber. Pula, filho. Então, a sugestão que eu dou a todos vocês hoje: conheçam o Espiritismo. Não conheçam a doutrina espírita. Conheçam o Espiritismo. Essa forma clara, lúcida e objetiva de levar você, meu irmão e minha irmã, à evolução espiritual tão necessária a todos os espíritos. Não venha aqui para pagar dízimo. Não venha aqui comprar Deus. Deus e os espíritos não estão à venda. O teu dinheiro não compra espiritualidade. O teu dinheiro não compra Deus. O teu dinheiro não compra os bons espíritos. Se assim o fosse, os milionários não morriam. Bilionário não tinha câncer. Mas eles são mortais como você. E a única coisa que essa religião nos ensina, nos pede, proclama: orai e vigiai. Somente isso. Continue liberto, continue livre, continue amando, continue vivendo, continue sorrindo, continue abraçando, continue sendo você. Não o que as pessoas querem ou o que elas acham. Seja você, pois todos os dias você recebe uma página em branco no livro da vida. Escreva uma linda história. É o que eu desejo para vocês. Muito obrigado. Pessoal do YouTube, muito obrigado para vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Pessoal do YouTube, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Toda quinta-feira tem palestra aqui no canal do hospital e todo domingo tem palestra aqui também. Nós vamos editar o vídeo com a parte que for sem áudio, nós vamos cortar, e aproveitem esse conteúdo para modificar a sua vida e seus corações. Vamos para a nossa prece de encerramento. Muito obrigado a todos vocês.
para a prece, DJ.